Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no meio. Aqui estamos mais uma vez para conversarmos sobre o nosso Reflexões. Observar os fatos históricos, tentar entender as consequências, tentarmos entender as causas, verificarmos o momento que estamos vivendo, conversarmos com os nossos semelhantes, enfim, tentar entender as propostas, como elas gradativamente vão se apresentando para nós. Não somos donos da verdade, não somos proprietários dela. Nós caminhamos simplesmente com a finalidade de entender os fatos que nos cercam. Eles vão acontecendo e nós vamos observando. E essa conversa aqui do Reflexões, ela não tem partidarismos políticos. Nós não entendemos que somos proprietários de verdades. Nós entendemos que nós conversamos, entendemos aquele fato de uma forma, vocês aí do outro lado vão entendendo de outra forma, vão corroborando ou não aquilo que é passado, e assim nós vamos caminhando em direção ao entendimento. Companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem, é um verso de Leopoldo Machado, da nossa canção da alegria cristã. Leopoldo é autor dos versos, não da música. Ele é autor dos versos. E faz como um poema dedicado ao próximo. Assim nós entendemos, assim nós trabalhamos, observamos esse período de pandemia, vimos o quanto a história é deturpada em diversos aspectos. E eu digo deturpada por quê? Porque existe uma narrativa histórica, existe uma documentação. E você não pode simplesmente achar que foi diferente. É uma defesa. E essa defesa de tese sua deve ser embasada em fatos, documentos, dentre outras provas que possa reunir. Assim se constrói o entendimento humano. Eu não posso construir simplesmente com o que eu acho. E hoje em dia isso virou uma proposta interessantíssima que tem prejudicado muito o nosso aprendizado. Sarinha Freitas, um grande abraço, Jesus abençoe. Obrigado por estar aí com a gente nesta terça-feira. Ontem eu tive uma surpresa interessantíssima. Nós acabamos a nossa transmissão e quando eu verifiquei a nossa transmissão, nós estávamos... Vocês querem ver uma coisa? Ó? Dá para vocês até observarem daí. A nossa conversa de ontem possuía vários compartilhamentos. Isto me assustou. Vejam só lá, ó, 54 compartilhamentos. Obrigado a quem fez esses compartilhamentos. Não sei quem os fez,
mas fiquei feliz da vida de verificar tal fato acontecendo. 54 compartilhamentos. Assustador e emocionante. Eu coloquei para vocês aí também uma foto da residência do Anísio Teixeira, em Caetité, na Bahia. A casa onde viveu um dos maiores educadores do Brasil, o Anísio Teixeira, que é considerado o idealizador da escola pública no Brasil. Aí é uma observação pessoal, tá, do Antônio Pinho. A escola pública, inegavelmente no Brasil, que é inicial, é o nosso querido imperador Dom Pedro II. O Colégio Pedro II é um exemplo disso. Então é importantíssimo que a turma, quando faça as observações, dê uma olhadinha na história. Pedro II é, inegavelmente, o cara que toca o barco da educação no Brasil e faz com que aprendamos muito sobre ela. Marina, Nunes Gifone, um grande abraço por estar aí com a gente. Ronaldo Gomes já chegando, grande abraço, Ronaldo. Jesus abençoe, ilumine e guarde. Deixa eu chamar o Ronaldo para nossa transmissão. Vamos ver aqui se o Ronaldo aparece. Não apareceu, continuarei aguardando. O convite foi enviado. Eu vou continuar aguardando aqui o aparecimento. Ele havia aparecido. Opa, olha ele de volta aí. Vamos chamá-los para bater um papo com a gente. Então está a casa de Anísio Teixeira, eu achei interessante, porque ela está bem preservada. Achei interessante conversar com os nossos amigos sobre essa imagem belíssima do nosso querido Anísio Teixeira. Ronaldo, seu boa noite aos nossos queridos ouvintes. Paz e saúde, boa noite a todos. Mais uma vez, a gratidão de sempre por nos oportunizar este aprendizado. E esse aprendizado é uma via de mão dupla, é uns com os outros. Muita paz e gratidão, mais uma vez. Vocês vejam só que coisa interessante. Eu separei ali para vocês os fatos históricos do dia 16 de maio, que nós não chegamos a conversar, tá? Não conversamos sobre eles. Deixa eu corrigir aqui a nossa exposição. E nos fatos históricos ali do 16 de maio, eu vou passar para vocês um dado interessantíssimo que eu converso muito nas palestras que eu faço e as pessoas insistem em fazer as observações pessoais. E as observações pessoais normalmente são trágicas, porque elas não vêm calçadas num aprendizado específico. Olha essa informação que vocês vão receber agora. Em 1770, Marie Antoinette, com 14 anos de idade, se casa com Luís Augusto, que mais tarde seria rei de França. Nossa Maria Antonieta, aos 14 anos, em 1770, em 1792, 93, já estava sendo guilhotinada. Na última década deste século, ela e seu marido já estavam guilhotinados, período da Revolução Francesa. Hoje, uma menina de 14 anos tem uma certa maturidade.
Mas não venham me dizer que uma criança de 14 anos hoje, um adolescente de 14 anos, tem maturidade suficiente para ser rainha. Gente, quando analisa o fato histórico, não podemos deixar de analisar o ser humano que está envolvido naquele fato histórico. Chega a ser criminoso. Alguns historiadores, eu vejo comentários aí de historiadores na net, absurdo. Alguém disse para Maria Antonieta que o povo estava com fome e ela mandou dar brioche para o povo. Ué, e daí? E daí? Cabia a Luís XVI as medidas com relação ao povo, não cabia a Maria Antonieta. E ela dispunha de quê para dar ao povo? Uma menina aí de 14, 1784, 24 anos, 1794, 30 e poucos aninhos na guilhotina. Gente, por favor, vamos parar com esse negócio de ser juiz. A população quer ser policial, delegado de polícia, promotor e juiz. Gente, isso tem que acabar. Não é possível que as pessoas continuem achando que só elas detêm o cunho da verdade. A imprensa tem que falar a verdade. Isso vindo de alguém que tem aí o Fundamental 1, até o Fundamental 2, nós podemos admitir. Mas quem frequenta cultos religiosos, quem frequenta o ensino médio e quem mantém um diálogo com seus professores, não pode dizer que o jornal tem que colocar a verdade. Ronaldo ontem lembrava muito bem, com relação a Jesus, assim tu dizes. Era a verdade de Pilatos. Pilatos está dizendo que ele era rei, não é? Que ele queria tomar o governo de Roma. Era Pilatos que estava falando. Era a verdade de Pilatos. E lá atrás, o nosso querido Sócrates, com a sua indagação antes da morte, antes de tomar cicuta, tomar veneno. Mas o que é a verdade? Quer dizer que um juiz não pode se enganar, um delegado não pode se enganar, um policial militar, quando efetua uma prisão, não pode se enganar. O juiz, quando dá uma sentença, não pode se enganar. Os desembargadores, quando verificam aquela sentença dada pelo juiz de primeira instância, não podem se enganar. Somos seres humanos, passíveis de erros. Vamos parar com esse negócio, gente. Vamos parar com perfeição. Tem alguns canais de TV aí que fazem jornal. Quando o indivíduo tem indivíduos aí na televisão que eles têm a solução para todos os nossos problemas do Rio de Janeiro, todos os nossos problemas municipais, todos os nossos problemas brasileiros e, quiçá, mundiais. O indivíduo faz uma análise no jornal. Ronaldo, me perdoe, eu já mudo o canal, eu já vou para outro. Não, o que acontece é que o prefeito tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê. Tem... Meu Deus do céu, quem o elegeu consultor? O que ele está falando é verdade? Eu tenho minhas dúvidas. A minha verdade muitas vezes não é aquela que o indivíduo está propondo. Por que será que esses indivíduos na televisão que sabem tudo
não propõe um transporte de massa real para o Rio de Janeiro? Por que será que não filmam lá o acesso da estrada de ferro até Santa Cruz? Será que o ramal de Senador Camará, de Vila Kennedy, não tem interesse nenhum? Será que aquele ramal é secundário? O que interessa realmente é o ramal do BRT que sai da Barra da Tijuca? Ronaldo, chega a ser doentio, não chega? Pois é, porque, Paulinho, e nós observamos, você está falando uma coisa que é uma realidade. Uma coisa é a verdade, a suposta verdade com a realidade dos fatos. Você acabou de mostrar aí um exemplo sobre os transportes. Fala-se tanta coisa em transporte, por exemplo, mas a verdade é essa. Mas a verdade é que é anterior, a verdade, mas os fatos, a realidade, mostra que essa tal verdade não procede. E aí? Está claro. A situação está clara do que você está falando. Eu fico esperando, tranquilamente. Nós temos várias linhas férreas. Eu não sou contra a empresa de ônibus, nem contra empresário de empresa de ônibus. Ele tem o seu espaço na sociedade. Eu não sou contra a van, ela tem o seu espaço na sociedade. Aí o camarada, mas a van, nós tivemos lotação quanto tempo? Se não é uma van, você tinha lotação de 18 passageiros. Eu andei, Ronaldo andou. O nosso querido Zé Trindade costumava dizer o seguinte: eu só tenho medo de duas coisas na minha vida. Aquela vozinha dele, né? Só tenho medo de duas coisas na minha vida: piada de papagaio e motorista de lotação. Não, Ronaldo? Então vocês vejam só, inclusive no mundo humorístico, o motorista de lotação era um personagem. Porque ele entrava, sentava naquele volante e, nossa senhora, excesso de velocidade, quase batia em bonde. Naquele período o bonde andava na contramão, porque era mão inglesa. Eu já comentei isso aqui. Aí a pessoa cisma de comentar o assunto hoje sem vestir a roupa da época. Tem que vestir a roupa. Procura lá um terno de branco, de linho, etc. E vamos voltar na época para você poder analisar a época. Poxa, você analisar quando não tinha penicilina, agora que tem é complicado. Agora é mole. Então não é preciso que a gente vista a roupagem de época. Dedica-se muito pouco tempo. Nós já retiramos um monte de linhas férreas da nossa região do Recôncavo Fluminense. Mas nós ainda temos a linha férrea lá do ramal de Inhomirim. Está lá. Ou tiraram os trilhos ontem? Só se tiraram ontem, porque... Ou tiraram hoje de manhã, porque o ramal está lá. Nós ainda temos o ramal aqui da Estrada de Ferro Dom Pedro II, depois Estrada de Ferro Central do Brasil, depois Super... Tem um montão de nomes. Eu prefiro ficar só com dois. Estrada de Ferro Central do Brasil e Estrada de Ferro Dom Pedro II. Chega. É mais uns 200 para frente, mas eu acho que não cabe a gente conversar sobre isso. O ramal de baldeação que nos leva até Santa Cruz. Meu Deus do céu, esse ramal funcionando, como é que essa Avenida Brasil melhorava, Ronaldo? Como é que você retirava
Agora fica o camarada todo dia ali, hoje o trânsito, essa câmera está mostrando como é que está o trânsito na Avenida Brasil, então se é melhor você pegar a linha vermelha. Meu Deus do céu, vai falar de outro assunto, isso o motorista sabe. Você que é repórter, você está pensando que o motorista não tem Waze? Não tem Google Maps? Ele ali no rosto dele, no volante, ele não está vendo que o trânsito lá está engarrafado, que é melhor, ou você acha que ele vai ver algum canal de TV para fazer a sua rota? Está querendo enganar quem? Entendeu, Ronaldo? A verdade, cada um tem a sua. A minha verdade tecnológica de hoje é essa aí. Eu não ando sem Waze, rapaz. Ele mostra lá, mostra a melhor rota, né? Aí eu não quero ir por aquela rota, eu quero ir por uma rota turística, ele me apresenta a rota turística que eu quero. Eu não preciso do jornal de manhã para ver isso. Nem, motorista de caminhão não precisa. O motorista que faz entrega, ele é monitorado 24 horas. Hoje, então, com as tecnologias, muito mais ainda. Então, eu tenho que pegar na informação, naquela informação que o povo não recebe. E um outro detalhe, Paulinho, não sei se você concorda, mas a geração de empregos locais é muito escasso. Nada contra quem sai de uma cidade a outra para arrumar o seu trabalho, não é isso. Mas se cada prefeitura, cada cidade fizesse a sua geração de emprego, priorizando os da casa para que se pudesse também evitar certos transtornos de locomoção, ajudando também nesse aspecto, porque hoje você tem que sair de cidades longínquas para ir para outros lugares, o que não é fácil, nada contra, repito, mas que se pudesse cada prefeitura fazer esse trabalho da geração de emprego no seu local, na sua cidade, priorizando até mesmo o desenvolvimento da sua cidade. Mas vamos lá. Eu estou aqui com meu querido amigo Fleura, colega de infância. O seu Luiz, da Elite, pai dele, cuidava ali da nossa querida padaria Elite no centro de Nova Iguaçu, de frente à estação. Nós temos aí a Cristina Guerra Perrone. Eu lembro do nosso querido Joaquim, marido dela, que já não está entre nós. A mãe do Joaquim cuidava de uma padaria do outro lado, e o Joaquim fazia aquele transporte da mãe, leva a padaria e tal. Está aí a Cristina Perrone. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija, por favor, Cristina. Aí, é só perguntar, Ronaldo, ao Fleura, quantas vezes o seu Luiz e os que trabalhavam com ele auxiliaram pessoas na rua, que passavam pela padaria. Eu não estou dizendo de dar pão porque o camarada tinha fome, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando do auxílio simples da pessoa que passava mal, que tinha um problema digestivo, que tinha uma dor de barriga. Por favor, respeitem o comerciante que abre a sua porta de frente para as ruas. É um pedido pessoal. Esse comerciante corajoso ao extremo, que abre, eu quando digo comércio, eu estou me referindo também ao prestador de serviço. Sim, perfeito. Estou me referindo ao médico, estou me referindo ao laboratório de análises. Eu estou aqui num sentido amplo. Eu me consultava com o Dr. Humberto Gentil Baroni. O consultório dele, primeiro eu peguei nos fundos ali na Quintino Bocaiúva, no centro de Nova Iguaçu, e depois na Travessa Irene, que daria acesso ao Esporte Clube Iguaçu. Lembro até hoje o carinho com que a Lia, que era a secretária dele, nos tratava. Muito carinho.
Ora, doutor Humberto estava ali com a Lia de frente para a rua, sujeito à violência, sujeito ao assalto, sujeito a alguém destratá-lo. Mas como você tinha uma circulação de rua... Meus amigos, eu estou falando de segurança pública, tá? Estou falando de estudos de segurança pública. Não estou aqui inventando nada, não. Estou falando de segurança pública. E um grande agente da segurança pública é o comerciante, o prestador de serviço que tem suas portas abertas para a rua, transformando a rua num local seguro para todos, que necessitam de um socorro eventual. Quantas vezes minha família, minha mãe, necessitaram desse socorro eventual do comerciante com as portas abertas para a rua? E aí você pega, coloca num prédio, você pega, coloca num shopping, e você começa a desvalorizar esse prestador de serviço que abre as suas portas direto para a rua. Cada indivíduo desse presta um serviço à sociedade. É ele que vai chamar um policial na necessidade, é ele que vai chamar uma ambulância, que vai ligar para o corpo de bombeiros no caso do incêndio. Ele é o primeiro. E nós, brasileiros, olhamos para o comerciante, para o prestador de serviço, como um indivíduo sem nenhuma utilidade para a sociedade. Perfeito. Vocês vejam como é que a imagem ficou deformada. Ela ficou distorcida. E eu não vejo os canais de TV e rádio fazendo essas observações que eu faço aqui. Será que eles não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, como quisera informar o nosso querido Mestre Jesus? Quer dizer, o transporte de massa é trem, tem que respeitar. Minha filha andou trabalhando no Rio, descobriu que era melhor deixar o carro em casa e voltar de trem. E pelos estudos dela, onde ela trabalhava, ela viu que era melhor, com todas as dificuldades, pegar o trem do ramal de Belford Roxo do que o de Nova Iguaçu, que o de lá ela vinha melhor acomodada do que o daqui. E pedia: pai, o senhor pode sair lá do trabalho e me pegar em Belford Roxo? Posso. E eu a pegava em Belford Roxo. E esse ramal de Belford Roxo, Ronaldo, ele ia até Miguel Couto. Poxa. Ele ia até Vila de Cava. Ia. Então você começou a destruir. Aí quiseram botar um trem aqui, que é o famoso trem de prata, que era um trem turístico. Volto a repetir, o trem de prata não tem nada a ver com o trem de aço. O Geraldo já explicou isso aqui um monte de vezes, e eu estou explicando mais uma vez. O trem de aço, DP1, DP2, ele se deslocava da estação Dom Pedro II com direção a São Paulo. Era um transporte regular, diurno e noturno, e trafegava pela Estrada de Ferro Dom Pedro II e pela Estrada de Ferro Central do Brasil. O trem de prata, da década de 90, foi uma tentativa de fazer um transporte turístico naqueles vagões, eles são de 40 e poucos vagões, rapaz. Os vagões dos anos 40 em perfeito estado, maravilhosos e podendo ser usados com qualidade. Vagões com 70 anos, 60 anos de idade. E o trem de prata fez o quê? Utilizou o ramal que passa ali pelo BNH, que é a chamada linha auxiliar, por onde só passa minério.
E eu tenho dificuldade de raciocínio, viu, Ronaldo? Eu sou um indivíduo que eu tenho dificuldade de raciocínio. Ora, é óbvio que esse trem de prata pagou para passar por ali alguém, não sei a quem, mas pagou. Ninguém deu aquele trilho de graça para que o trem de prata passasse. E o gasto dele era tanto que ele terminou parando. Acho que trafegou 4 ou 5 anos e parou. Mas isso aí vocês pegam na internet e verificam a informação que eu estou dando. Aí você, quando quis fazer um trem turístico, usou aquela linha auxiliar com passageiros. E por que aquela linha não pode servir a passageiros? Por que o camarada não pode sair do Rio e saltar ali no BNH, em Nova Iguaçu, aqui, em Mesquita? Por que ele não pode saltar na Prata? Eu já disse a vocês, eu raciocino com dificuldade. E aí eu fico fazendo essas perguntas, Ronaldo, porque eu não consigo entender por quê. Quer dizer, eu tenho paro em Belfort Roxo, mas pode continuar por Areia Branca, pode ir embora. Vai ser um passeio maravilhoso por uma área por onde o trem já passou. A nossa BR-493, que é a estrada do contorno, que é o arco metropolitano, aquela estrada no trecho de Miguel Couto, retiraram os trilhos e colocaram a estrada. Quer dizer, Nova Iguaçu, quando eu entrei nos bancos escolares, nós tínhamos 4 ferrovias transportando passageiros. Ah, mas acontece que o Juscelino fez um pacto para fabricar automóvel, que reduzir, tudo bem, não tem problema nenhum. Faça os tratos que forem necessários para que nós tenhamos veículos, não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é estrangular o sistema como está estrangulado agora. E você não tem transporte para a população que precisa. Essa população precisa do transporte para que ele possa viver mais com sua família e gaste menos tempo esperando condução. Não só esperando, como também o próprio curso. Porque o transporte ele foi feito para agilizar justamente essa distância de tempo entre casa e trabalho. Pois o indivíduo pega 2 conduções, ou às vezes até 3, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. 2 horas e meia, às vezes, para chegar ao trabalho. 2 horas e meia, às vezes, para chegar ao trabalho. Isso aí. Não, 2 horas e meia para chegar e 2 horas e meia para chegar em casa. Isso. Então, num dia, ele perde 5 horas se transportando. Isso é assustador, gente. Isso não pode continuar. Aí eu pego o trânsito brasileiro e me surpreendo, porque São Paulo, com aquela multidão de veículos que possui, com aquela multidão de pessoas, quando você mede horário de deslocamento, você vê que o Rio está pior que São Paulo. Aí eu me assusto, Ronaldo. Aí eu me apavoro. Lá em São Paulo eu tenho uma população do tamanho do Canadá. A população de São Paulo é semelhante à população do Canadá. Não se esqueçam disso. E você tem um transporte de massa lá melhor do que o do Rio. Não estou dizendo que o de lá é o ideal, não. Eu estou dizendo que nós aqui é um dos piores que se conhece. E eu não vejo ninguém discutindo, rapaz. Ninguém. Não se discute. Eu lembro aqui em Nova Iguaçu, nosso querido amigo McDowell Leite de Castro, sujeito sensacional, íntegro, sério. Podem consultar aí no Tribunal de Justiça quem foi esse cidadão político. Podem consultar, entrem e verifiquem se vocês vão achar algo que tire o brilho da integridade desse homem, político que nos deixou há pouco tempo.
Ele um dia pegou a nossa prefeita Sheila Gama, aqui em Nova Iguaçu, e trouxe um sistema, Ronaldo, que nós teríamos um trem aéreo que integraria o município de Nova Iguaçu. Então você teria um transporte simples, fácil, de Tinguá para Nova Iguaçu. Porque Nova Iguaçu, para quem não conhece bem, Nova Iguaçu é esticada, né? Nova Iguaçu não é arredondada e tal. Nova Iguaçu é esticada. Então, nós temos um corredor que vai até Tinguá. E ele fez esse projeto, não acredita em mim não, está na internet. E não sei por que estava quase tudo pronto, de repente o projeto parou pelos interesses de eleger outros. Então, para um transporte de uso de todo mundo para eleger outro. Você passaria com esse trem aqui na Via Light. Uma propulsão a ar, né? Sensacional. Projeto maravilhoso. Quem fez a recepção nesse dia da apresentação foi minha querida amiga Ana Mello. Ela que estava lá fazendo a recepção, para que nós conhecêssemos o projeto. Então, por favor, meus amigos, eu não estou discutindo política partidária. Isso é política, quer dizer, é fazer o bem para a cidade, para a polis. E óbvio que o Íticos é o povo que vive nessa polis. Eu estou falando de política para todos nós. Estou aqui me interessando por partido, por ideologia, por centro, esquerda, nada disso. Eu estou citando fato. E cada vez que eu vejo o cidadão sofrendo para se locomover, eu me lembro disso, Ronaldo. Aí eu olho para ali, 1770. Marie Antoinette, 14 aninhos. Casa-se com o futuro Luís XVI. E vai nos deixar 22 anos ali depois, né, se não me falha a memória, guilhotina-se Maria Antonieta pouco depois de enforcar Tiradentes, que é uma revolução violenta lá e uma revolução violenta aqui. Quer dizer, essa menina teria 30 e poucos aninhos, na flor da idade. Será que é merecido esse comentário que se faz sobre ela? Será que está certo você exigir de uma criança, porque me perdoem, 18 aninhos, dizendo, uma criança para ser imperatriz, e de uma nação conturbada como estava a França naquele momento, não por Luís XVI. Isso aí. Porque vocês vão procurar, e ele não é expoente de absolutismo monárquico. Mas você vai encontrar lá o L'État c'est moi, de Luís XIV, vai verificar que você teve alguém violento lá atrás, cujo ódio atingiu em cheio Maria Antonieta, da Casa de Áustria. Também o Brasil recebeu pessoas da Casa de Áustria, como Dona Amélia de Leutenberg, como a Imperatriz Leopoldina, com parentesco com a Casa de Áustria, ou criado diretamente na Casa de Áustria, como é a Princesa Leopoldina. Então, Áustria, Maria Teresa tinha fama de saber educar bem as suas meninas que saíam daquela casa e eram excelentes esposas para monarcas de todo o mundo por sua cultura invejável. Eu estou citando para vocês fato, não estou aqui fantasiando nada. Então está aí esse exemplo que eu queria dar para vocês, que realmente é para que nós pensemos quando fizermos qualquer observação sobre qualquer pessoa. Mas como é que ela chegou lá? Como é que estava? Como é que era? Não é isso? Qual o apoio que foi dado a ela também? A visão de mundo, uma criança, adolescente com a visão de mundo. Se nós ainda, nós mesmos, temos muitos questionamentos, já com a idade que temos,
que não somos os conhecedores da verdade, imagine com 14 anos nesse processo de desenvolvimento ainda, de descoberta, e como você deixou claro, numa conturbação da sociedade de época ainda que vivia. Então, não foi fácil, com certeza. Isso tudo provoca um rebuliço no mundo. Um rebuliço muito grande, porque hoje todo mundo quer falar sobre a verdade tal, sobre... O indivíduo, no fundo, ele não quer falar sobre verdade. Ele quer dizer ao Ronaldo que ele está certo e que o Ronaldo está errado, e que o Ronaldo tem que acreditar no que ele está falando. É só isso. Você perde amigos em momentos complicados. Poxa, meu amigo, você está aí sem máscara. Você e sua esposa, não sei o quê. Ah, mas eu agradeço a Deus. Eu digo, agradece a Deus por quê? Porque eu estou vivo. Eu falei, e as famílias que têm óbitos, você não se lembra delas, etc. Um dia eu fui com a Michele aqui, que trabalha com a gente, fui pegar o meu cartão do idoso para colocar no meu carro, que é obrigatório o uso do cartão em estacionamento de idoso, e eu fui cumprir a minha obrigação de cidadão, fui lá, requeri, fui buscar, e encontrei esse casal de amigos que Deus quis que eu fosse padrinho de casamento deles. E essa semana que passou, os dois foram embora. O Covid levou a esposa e depois levou o marido. Não acreditavam. O negócio de Covid é a história que criaram. Dá uma pena muito grande, porque são aqueles que não conseguiram interpretar os fundamentos de uma conversa. E quando encontra alguém para também bater na mesma tecla, ele abraça imediatamente ao que ele quer entender. A lógica passa ao largo. Então vejam só, comecei ali com Anísio Teixeira, com a escola, raciocinei lá atrás com Pedro II, com a escola, mostrei uma mulher com educação especial, que é Maria Antonieta, que vai terminar sua vida numa guilhotina. Mostrei essas verdades para vocês, porque são fatos que aconteceram, são verdades. Mostrei lá o nosso Pôncio Pilatos com Jesus. Mostramos aqui o nosso Sócrates condenado a tomar cicuta na discussão da verdade. Por favor, será que todos aí vão querer fazer a sua verdade? Ou será que o depoimento de alguém antes de nós seria importante? O Ronaldo volta e meia traz para nós o grande ensinamento de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu quis hoje conversar sobre isso rapidamente, porque eu disse ao Ronaldo que a gente tinha que conversar sobre isso. Nós temos visto aí hoje as famílias fazendo tudo pelos seus filhinhos. Isso nos apavora, Ronaldo. Tudo pelos seus filhinhos. Então, o filhinho do João pode. O filhinho do Frederico não pode. E no conceito que se criou de ética e de moral, isso está certo. Ah, mas é o filho dele, é a filha dele. Não, não cabe em ética nem moral de lugar nenhum do mundo esse conceito. E é interessante, porque essa passagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Eu pego sempre um texto católico ou protestante, a mim não importa. Importa o texto para que discutamos. E esse texto de Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50,
nos diz o seguinte: falava ainda Jesus à multidão. Observem só, o texto falava multidão, é preciso que a gente entenda que multidão é essa. A multidão, naquela época, não era 1 milhão de pessoas, não eram 500 mil pessoas, é óbvio, porque até a questão da propagação da voz de Jesus não podia atender esses números. Outro dia assisti um filme espetacular que alguém está fazendo um discurso e o povo reclamando porque não consegue ouvi-lo, que devia ser muito normal. Alguém falava de um lugar mais alto, se tivesse muita gente realmente, quem estava lá atrás nem sabia o que estava sendo falado. E o texto diz o seguinte: falava Jesus quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora. Vocês vejam que a narrativa aí tem um problema sério. Porque falava ainda Jesus à multidão quando seus irmãos chegaram do lado de fora. Quer dizer, do lado de fora da multidão, do lado de fora da casa. Então, tudo isso é preciso que a gente analise com frieza, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Eu já estudei essa passagem de forma diferente. Jesus não estava falando à multidão. Mas tudo bem, é o texto que eu retirei da internet. Vamos analisá-lo como está. É bom que vocês estudem também, né? E procurem outras citações. E Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha que situação complexa. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ué, Jesus renegou sua mãe, renegou seus irmãos, não quer saber. Nada a ver. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha a beleza dessa colocação. Ele está rejeitando a sua família de forma alguma. Ele está anexando outros entes queridos à sua família. Perfeito. E dando uma aula, naquele momento, de que é muito pequeno você discutir a minha família só. Não, eu tenho que fazer isso porque ele é meu filho. Não, nada disso. Você tem um compromisso com muita gente, que você vai assumindo a partir do momento que você vive. Aí, na hora que você tem uma grande necessidade, você quer um socorro imediato do indivíduo do lado, mas ele não é sua mãe nem seu irmão, por que ele vai socorrer você? É uma reflexão sempre o nosso programa. Acabei de citar quantas pessoas o fleuro. É o mesmo discurso, gente. Quantas pessoas, nossos comerciantes do Centro Nova Iguaçu, atenderam nosso querido seu Joaquim, da loja Maracanã, nosso querido seu Matos e seu Lopes, da sapataria Aurora. Meu Deus do céu. Nosso querido Pascoal, da sapataria Pascoal. Seu Roso, cabeleireiro, pai de Aires Roso. Gente, essa turma trabalhava pelo próximo no comércio da cidade, sempre atendendo aqueles que os procuravam. E isso parece que virou crime. Você ter uma loja de frente para a rua é um ato impensado e sem nenhuma valorização por parte do poder público, que é o pior. Ou a gente repensa essa situação,
simples, ou não teremos como modificar esse sistema trágico que foi implantado. O Fleuro nos dá aqui boa noite a todos. A doutora Cristina Maciocas Martins Brandão. Obrigado, Cristina, essa sobrinha maravilhosa. Jesus a abençoe, ilumine e guarde. Tenho certeza que com todo cuidado aí com a questão do Covid, tá? Grande abraço para você, Cristina. Luiz Carlos Bittencourt, meu irmão, senti falta de você ontem. Grande abraço. O Fleuron diz o seguinte, que Luiz Fernando Veríssimo lembrou, cuidado, às vezes... maravilhosa essa do Luiz Fernando Veríssimo. Cuidado que a única coisa verdadeira num jornal é a data. Muito boa. Assim bem, né, Fleury, que estão jogando muita coisa na conta do Veríssimo, né? Tem muita coisa, ele mesmo fez desmentido já sobre isso. É dele, todo mundo joga na conta do Veríssimo. Mas sensacional essa aí. Obrigado, Fleury. Marcelo Barbosa dos Santos, grande fotógrafo. Depois me procure, Marcelo, nós temos um trabalho para fazer. Eu gostaria de fazê-lo com você, filmando. Grande abraço, Marcelo. Está assistindo aí o nosso Reflexões. Mary Monteiro, boa noite, Mary. Grande abraço a você. Jesus a abençoe. Miriam Magali de Oliveira está assistindo. Obrigado, Miriam. Esposa do nosso querido Marcelo. Residindo lá em Tinguá, rapaz, lugar maravilhoso. Me parece, Miriam, que domingo o Ricardo Portugal me convidou. Haverá uma manifestação aí na Praça de Tinguá, porque foi esvaziado tudo que era do Instituto Chico Mendes aí de Tinguá. Então não temos mais nem a casa. Tudo daí foi transferido para a Serra dos Órgãos, lá em Teresópolis. Então a nossa Rebio Tinguá está desassistida. Aí está com invasões, estão construindo, está um negócio aí complicado e vai ter uma manifestação na praça. Eu vou escutar lá essas observações. Você que está pertinho aí, fica avisada. Grande abraço, Miriam. Alexandre Pereira, insigne habitante de Minas Gerais agora. Boa noite, Alexandre. Jesus o abençoe, esse querido sobrinho, filho do meu querido amigo Mauro Lúcio. Grande abraço, Alexandre. O Fleury diz que é como prestava serviço à comunidade. Era recado, guarda-volumes, trocar dinheiro, às vezes emprestar informações em geral. Telefone era usado direto. Isso, bem lembrado. O número da elite era 252. Lembro que papai... Olha o depoimento, hein? Lembro que papai tudo fazia com o maior prazer. O pai do Fleury, Ronaldo, era um camarada... O Fleury deve ter visto, mas eu nunca vi o seu Luiz, o grande Luiz de Carvalho, nunca vi ele de cara feia, rapaz. Isso é um sorriso maravilhoso no rosto. Ali firme na padaria Elite, olha a prestação de serviços que o Fleury rapidinho colocou para nós. Quer dizer, ele não preparou nada. Eu falei e ele já mandou de volta. Quer dizer, deixa lá com o seu Luiz. O embrulho aqui arrebentou. Vê lá se o seu Luiz guarda para depois você buscar, etc. Quer dizer, era um centro de apoio. O telefone da Elite era 252. Deixa eu informar ao meu querido Fleury que o telefone do Colher Leopoldo era 29. Quer dizer, o telefone de número 29 instalado em Nova Iguaçu. E o do Lar de Jesus era 30.
30. Seu Leopoldo tudo fazia, quando fazia para o colégio, ele fazia para o Lar de Jesus. Então o telefone do Leopoldo era 29 e do Lar de Jesus 30. Eu tenho isso em propagandas de época, vamos ver se a gente oportunamente coloca. E o da minha mãe, 198. Olha só. Quer dizer, seu Leopoldo faz primeiro do Lar de Jesus e o do colégio, para depois fazer o da irmã. O da irmã é 198. E a minha memória é boa, né? A gente lembra disso tudo. Tiago Avelar, boa noite a todos. Obrigado, Tiago. Jesus abençoe. Obrigado por estar nos aturando. Márcia Cabral, obrigado, Márcia. Jesus abençoe. O Fleury ainda continua. Vários pontos de ônibus ao longo da Marechal Floriano, sentido Colégio Leopoldo. Não tem seus destinos em Mesquita. Nilópolis, etc. Em si, Santa Eugênia, Miguel Couto, etc. Já os que vão para Nilópolis, Madureira, saem da rodoviária. Lembrando o personagem do Planeta dos Homens, chamado Sócrates. Não precisa explicar, eu só queria entender. O grande Sócrates. O Sócrates, se não me falha a memória, é aquele que fazia também o sei lá, entende? Da escolinha do Raimundo. Ele fazia umas máscaras, né? E com aquelas máscaras ele fazia os seus personagens. Tiago Brito, Espiritismo, diz que somos a família universal. Que beleza de ensinamento de Jesus. Perfeito, Tiago. Não quer dizer perfeito. Para mim é perfeito. Para outros não deve ser, mas para mim é perfeito. E a sociedade segue com farinha pouca, meu pirão primeiro e esquemas familiares. Triste. Falando em prestação de serviço, o Centro de Apoio Colégio Leopoldo é campeão. Além do Lá de Jesus, quantos alunos foram acolhidos com instrução e amor? Incontáveis corações gratos. Ô, Tiago, fala isso para um velho de 72, 73 anos, não, que emociona. Obrigadão, meu irmão. Jesus abençoe. Bruno Madice, fala, Paulinho, abraço. Obrigado, Bruno, Jesus abençoe. Rosane Ribeiro, obrigado. Professora Rosa Maria Mendes Rocha, que nos deu a honra de fazer parte dessa equipe do Colégio Leopoldo. Grande abraço. Rosane Ribeiro está assistindo, obrigado. Então, Ronaldo, você pega essa aula de universalidade, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o carinho. Será que o seu Luiz lá da Elite, será que o nosso Pascoal lá da Sapataria Pascoal, será que ele diferenciava aquele cliente amigo de um parente, alguma coisa? Claro que não, ele atendia com o mesmo carinho. E nós ficávamos sendo, naquela época, ô Ronaldo, uma grande família. Eu me apego muito à questão Colégio Leopoldo, a questão Nova Iguaçu, porque assim também o era em Queimados. Eu conversava muito com o professor Joaquim de Freitas, lá do Centro Educacional Manuel Pereira, e ele sempre me passava essa ótica de entendimento dele. Eu conversava com a turma aqui de Nilópolis, com a turma que vinha daquele período de Leopoldo Machado, com o Sargento Neves, do colégio ali à beira da linha, do Josué Filgueiras, é o Filgueiras Novo, à beira da linha, do seu Batista, que eu tenho o privilégio hoje de ter 2 bisnetos do professor Batista aqui no Colégio Leopoldo. Essa história, Ronaldo, ela chega
e ela atropela o nosso coração, porque a gente viu acontecer e viu desaparecer muito rápido, com os conceitos de equipe que não são conceitos de equipe. Perfeito. Eu não, aqui tinha várias opções. Essa passagem à luz do Espiritismo, essa passagem com Chico Xavier, com Emmanuel, essa passagem à luz da Igreja Católica, à luz da Igreja... Não me interessa a luz de igreja nenhuma, nem de segmento religioso nenhum, porque é tão clara a passagem que ela não precisa, talvez, nem de comentários maiores, né, Ronaldo? Nem de elucidações maiores. E você vê que Jesus, em todo o seu momento, na coerência com o seu exemplo, ele fez isso. Ele não só falava, não escreveu nada, mas exemplificou muito mais do que precisasse escrever. E uma coisa que corrobora com essa passagem da família universal, dessa reciprocidade que nós devemos ter, a empatia que ele deixou com os 2 mandamentos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vem do que quem não ajunta espalha. Está aí, mais uma vez, mostrando, enquanto estivermos espalhando, teimando nesse caminho, não chegaremos a lugar nenhum em não ver o próximo como a si mesmo. E quando Jesus fala da família em relação à mãe e irmão, ele não estava em nenhum momento renegando. Ao contrário, ele veio trazer à tona essa importância da família no aspecto do núcleo familiar que nós saímos para a família, a grande família que vai se formar a sociedade. Eu retrato muito isso quando dou minhas palestras também, quando saímos de casa, cada um de nós, deixamos as nossas famílias para ir ao trabalho, e não vou de carro não, vou de ônibus. Quantas famílias estão ali representadas num ônibus, em pé, sentado, e há pouco tempo nós lembramos aquele que acabou se desgovernando do ônibus e caiu do viaduto por conta de uma agressão. Olha só, quantas famílias estavam naquele ônibus, representado por cada indivíduo que estava ali. E a nossa vida está na mão do motorista, que muitas vezes a gente xinga, não temos a paciência. É preciso repensarmos, de fato, o que nós necessitamos em nossa sociedade, principalmente na política. E a política é uma coisa belíssima, que justamente a política pensa e age na coletividade, mas que tem sido, na prática, diversificada para o individualismo e o eu, esquecendo-se do nós em sua prática, cada vez mais esquecida em nosso meio político. Mas a esperança urge. Urge com esse momento que nós estamos tendo da reflexão uns com os outros, em que cada um de nós aqui possa colocarmos o exemplo do Fleury aí, que fez a observação, e N outras observações que vêm engrandecer essa nossa reflexão. Por quê? Estamos pensando na coletividade. E me permita só mais um adendo, Paulinho. É quando vemos na política, por exemplo, o Paulinho acaba de sair da prefeitura, era o prefeito, e o Ronaldo assume a prefeitura. E acabo por negligenciar belíssimos trabalhos que o meu antecessor, o Paulinho, deixou. Aí, só porque não fui eu, Ronaldo, que deu a ideia, que fiz, aí eu acabo por deixar por terra, esquecido, todo o belíssimo trabalho de coletividade
que o Paulinho, meu antecessor, deixou. Aí eu faço uma outra coisa, que também não é ruim, mas o que poderia dar continuidade nesse engrandecimento da coletividade para a sociedade local, para a sociedade daquele país, da nossa nação, principalmente, seja na prefeitura, no estado ou a nível nacional, aí não foi o Ronaldo que fez, foi o Paulinho. E eu não gostava muito do Paulinho. Infelizmente, está aí retratada nessa passagem de Jesus. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E vice-versa. Senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai que está no céu? É amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo, sem conexão de religião nenhuma, mas de religiosidade de cada um. Pensar nessa união tão carente que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, cada vez mais. Você olha, uma criança, né, eu fico olhando cada pai que deixa seu filho na escola sob minha responsabilidade. Eu sempre pensei no carinho e na minha gratidão com aquele pai, porque é uma confiança em mim muito grande. Ele está depositando aquele seu tesouro nas minhas mãos. E eu tenho que fazer o melhor de mim para poder devolver esse carinho. Às vezes as pessoas não têm essa noção. Quantas pessoas aqui em Nova Iguaçu saíam de suas casas para tomar o seu café com leite, Flora, lá do outro lado, na padaria da mãe do Joaquim? O lado de lá tinha uma infinidade, ainda chegava muito cedo. Então tinha aquela turma, inclusive do Fórum de Nova Iguaçu, Ronaldo, que tomava café na padaria lá do outro lado. E o café, além de ser uma reunião, era do outro lado, fazia com que as pessoas se socializassem. Não sei se a Sarinha tá aí presente, mas eu tenho certeza que o nosso saudoso Murilo Costa, eu acho que deve ter tomado seus cafés ali na padaria do lado do Cine Iguaçu. São situações, Ronaldo, interessantíssimas, que as pessoas não têm noção como você, quando quebra essa corrente, o que desmorona. O Flora nos diz o seguinte, ó. Obrigado, Paulinho, parabéns pela lembrança desta linda turma de comerciantes. Lembrando que aquele pedaço da Marechal Floriano era considerado nobre, realmente era nobre. Vocês eram nobres. Até ali o mais recente, aquele português da sapataria Santo Antônio, que arrumava sempre uma briga lá no Iguaçu, nos jogos de futebol. Não, você deve lembrar dele bem bigodudo. Então você tem uma turma ali maravilhosa, que fazia a história de Nova Iguaçu. Tem lá à frente a Maria José com o Celso Faria, que já nos deixou, o filho também nos deixou há pouco tempo, também vítima de Covid, lá da Dental Nova Esperança, que a população chama mais de Dr. Shaw, porque era a casa que cuidava a turma que tem joanete, tem problema. Então você tinha ali, tem a turma dos Milton, né, que vinha logo depois, moravam no Sobrado. Então você olha para Nova Iguaçu, Flora, você vê que aquele centro da cidade, seu Mendes da Santo Antônio, ela lembrou logo. Não, o português era terrível. Ele arrumava umas confusões no Iguaçu por causa de jogo de futebol espetacular, entendeu? Futebol de salão. Torcer pelo basquete também e tal. Então você vai vendo que conseguiu-se quebrar essa cadeia de afetividade. Meu Deus,
Você quebrou e botou o que no lugar? Não botou. É. Então fica aqui, já me estendi demais, perdoe. Fica aqui o meu pedido a vocês, nessa nossa transmissão de hoje. Não quebremos elos. Nós temos que fortalecê-los. Os elos das correntes não estão aí para serem quebrados. Eles estão aí para serem fortalecidos. Os elos da afetividade, do carinho, os elos do amor, como nos pediu Jesus, estes sim, têm que ser sempre lembrados por nós. Ronaldo, já falamos muito. Suas conclusões, Excelência? Só para lembrar também que agora me veio a lembrança de um grande farmacêutico aqui. Até há pouco tempo ele estava com 97 anos aqui. Só aqui eu moro há 53 anos. Então, ele, qualquer hora que você chegasse de madrugada, batia a sua porta, ele vinha nos atender, seja para qualquer assunto que precisasse da farmácia dele. Olha que eu estou falando de farmácia. Era uma aplicação de injeção, era uma medicação qualquer. E isso eu não vou esquecer também, não. Só para retratar. E com certeza, aí em Nova Iguaçu também existiu esse farmacêutico que atendia a qualquer hora do dia ou da noite para ajudar qualquer família que estivesse precisando. Muita paz a todos. Gratidão pelo carinho de sempre e que Jesus os abençoe. A pandemia ainda está aí, silenciosa, mas ainda presente. Muita paz. Eu não gosto muito, Fleira, de falar nomes, porque a gente, quando dá nome, a gente esquece sempre de alguém, né, Ronaldo? Você não lembrou de fulano, você não... Então você vai lembrando, o Fleira vai falando, a turma vai... A doutora Cristina Brandão, a querida sobrinha que está aí, a Praça da Liberdade, o Fleira vai lembrar, nós tínhamos ali o farmacêutico, que era um dos homens mais educados que eu conheci na minha vida. Que era o seu Orlando. Era o seu Orlando da farmácia. Indivíduo ímpar, Ronaldo. Farmácia ali na praça. Com certeza. Ele vem a ser parente, bisavô do marido da Cristina, do Dr. Pedro Moacir, que esteve aqui conosco. Ali em frente ao Fleira, você tinha o seu Júlio Matos, do Baroquei. Mais à direita você tinha o seu Didi da farmácia. Dividia lá com Ismael Lopes. Ismael Lopes é o primeiro grande comunista de Nova Iguaçu. Chegou a trocar tiros na Praça da Liberdade por conta de discussão política. Então você lembra de uma história, Ronaldo, que não pode ser esquecida. E nós temos que estar aqui nesse momento de bate-papo para relembrá-la e colocá-la de novo nos trilhos, porque são nomes que não podem ser esquecidos de nossa terra. E tudo isso sobre a regência do nosso saudoso Eugênio Bonvalé, da Rádio Futurista, daquelas rádios que a caixinha de som ficava pendurada nos postes. E ele dava todas as informações por aquele serviço de radiofonia. Eu não posso esquecer disso, rapaz. Não posso esquecer do Fogos Adrianino ali na praça, do Bazar São José, a turma do Cine Verde, né? O nosso querido gerente do Cine Verde. Você tem toda uma estrutura de uma cidade que vai sendo esquecida, e vem as pessoas de fora que não conhecem nada da cidade e começam a querer contar para você a sua história que ele não sabe. Isso tem hora que é tragicômico quando isso acontece comigo. O camarada vem me contar a história da minha cidade, dos amigos e tudo, que eu vivi numa ótica que eu não sei de que cartola saiu.
tá? Então, meu grande abraço a vocês. Nós continuaremos aqui relembrando esses nomes importantíssimos da história da região. História lá de Nilópolis, de Queimados, de Austin, né? De Miguel Couto, de Belfort Roxo. Essa escola, essa pleiade que levantou essa região aqui e que a fez conhecida em todo o Brasil. Não pense que eu estou fazendo patriotada aqui não, que não estou. Eu já tive a oportunidade em vários lugares do Brasil de falar que sou de Nova Iguaçu e todo mundo já ouviu falar. Já ouviu falar bem, já ouviu falar mal, mas já ouviu falar. E nesse ponto eu estou com o general Arthur da Costa Silva. Falei mal, mas falei de mim. Um grande abraço para vocês, cuidado com o Covid, muito cuidado. Meu neto aqui já está escolado com álcool gel, saiu comigo e com a mãe hoje, firme e forte. A mãe foi fazer compra e falou, não, vou ficar aqui no carro com meu avô. E com muita prudência fazendo as coisas, tá? Fiquem com Deus. Obrigado aí pelos compartilhamentos. Ontem talvez tenha sido a transmissão com mais compartilhamentos que eu tenha feito, foi compartilhamento imediato. Obrigado, continuem. Eu acho que essa palavra nossa merece chegar a muitos corações. Eu acho que ela é importante. Perdoe o eu acho, o achismo. É minha opinião. Porque não são palavras nossas. São palavras de outras pessoas que nós estamos tornando mais públicas ainda. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Reflexões. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Sarinha. Jesus abençoe.